bate no peito, meio sem jeito. Teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Primeiro Crônicas, capítulo 13, diz assim: Consultou Davi os capitães de 1000 e de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, e por isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel,
desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam este carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E quando chegaram até a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão até a arca, e morreu ali perante Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar até a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Por que lemos esses 2 textos? No primeiro, um contexto histórico diferente, no qual é Davi o protagonista principal da história, onde ele vai em busca de um memorial que tinha sido estabelecido por Deus lá no passado, que era a Arca da Aliança, e que já não estava mais presente no povo, entre o povo. Já não era lembrado mais essa arca, e desde os dias do rei Saul. E Davi agora tinha acabado de assumir o reinado. E ele estava construindo seu palácio e construiu também uma tenda especial para que ela pudesse abrigar a arca da aliança. Uma aliança que Deus havia feito com o povo através de Moisés, nos dias de Moisés. Na tampa desta arca haviam querubins. No texto que nós lemos de Isaías, nós temos a narrativa de uma história, de uma visão que o profeta teve, na qual ele viu a glória de Deus. E a força da presença de Deus foi tão grande que ele não se conteve diante da sua falta de santidade perante Deus que lhe apareceu em visão. E aí então um querubim vem, pega com uma tenaz, uma brasa viva, tudo figurado, e toca na sua boca, nos seus lábios. Por quê? Porque no momento em que Isaías, o profeta, antes de ser profeta, tem esta visão, que foi o chamado de Deus para ele, Isaías se confronta com um pecado que estava na sua vida. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. São 2 contextos diferentes, mas que nos fazem pensar sobre uma coisa só. A lição parece ser a mesma. Nos dias de Davi, quando Davi sentiu o desejo de buscar a arca, que era um memorial, que trazia a lembrança da presença de Deus, ele reuniu algumas pessoas sem um critério específico. Ele seguiu um protocolo interessante, ele consultou a liderança,
ele consultou as pessoas e falou assim: se bem parece a vocês ser da vontade de Deus, nosso Senhor. Ele colocou Deus dentro daquele questionamento, dentro do seu propósito. Mas quando ele foi com as pessoas buscar a arca, eles estavam conduzindo a arca e, num determinado lugar, os bois que puxavam o carro tropeçaram. E a arca que estava ali em cima ia cair. E Uzá, um dos homens que estavam ali ao lado daquela carroça, cujos bois estavam puxando, tentou segurar a arca para que ela não caísse. E quando ele pôs as mãos sobre a arca, apoiando, diz o texto que ele morreu naquele momento. Morreu subitamente, instantaneamente. E mais à frente, nós vamos perceber que Davi, ele teve uma reação. Ele ficou desapontado porque ele havia consultado as pessoas, ele havia colocado por suas palavras a questão se Deus estava aprovando ou não. E quando eles foram lá buscar algo que era de Deus e que pertencia ao povo, Deus tinha dado a arca como um símbolo de sua aliança para com o povo, aconteceu aquilo. Foi algo que deixou ele meio que encucado. Se estou fazendo algo que é para Deus, para agradar a Deus, por que uns dos meus homens que eu chamei, que estavam aqui e que foram fazer o bem, tentar salvar a arca de uma queda que poderia quebrá-la, por que Deus permitiu que ele morresse? E Davi, naquele momento, ele temeu ao Senhor, mas ele não insistiu. Ele parou onde estava, procurou uma casa mais próxima, que era a casa de Obed-Edom, e ali ele deixou a arca e foi embora, desapontado, porque tudo aquilo que ele havia planejado não tinha dado certo. Por que Isaías, quando teve a sua visão da presença de Deus, ele temeu ao Senhor, assim como Davi também temeu? Por que ele gritou: ai de mim, Senhor, ai de mim? Porque ele não era a pessoa certa para aquele propósito que Deus estava chamando. Aos seus olhos, ele não estava em condições, e ele precisava se santificar, ele precisava mudar a sua vida, ele precisava adaptar o seu jeito de viver, de forma tal que fosse condizente com a presença de Deus que ele estava vendo ali. Ele temeu, porque Isaías sabia que Deus é justo, que Deus é longânimo, mas que Deus tem um atributo que se chama ira. E a ira não é um pecado, porque a Bíblia fala que Deus também se ira. E quando Deus se ira com alguém, a mão dele pode pesar contra esta pessoa. Pode pesar por ira ou também por amor. E o profeta Isaías com certeza já conhecia a história que havia acontecido nos dias de Davi. E ele estava então preocupado com o que poderia acontecer com ele. Eu estou aqui diante de uma visão, diante de Deus, mas eu estou tão impuro como estava Uzá naqueles dias de Davi. E Uzá morreu. Poderia acontecer o mesmo com Isaías. Então ele disse: ai de mim, Senhor. Mas com Isaías foi diferente. O anjo, mostrando a vontade de Deus, não fulminou com a sua vida, mas a purificou e a tornou condizente e capaz e hábil, habilitada para fazer aquilo que Deus estava mandando. Então, se o problema de Isaías era na sua boca, se o seu pecado residia na sua língua, nos seus lábios, Deus então, através do anjo, pega uma tenaz no altar, uma brasa viva, coloca ali como símbolo de purificação, e a transformação acontece na vida de Isaías. E ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu queria conversar com os irmãos
algumas lições que nós aprendemos aqui nestas passagens. Por que Deus agiu diferente com estas duas pessoas? É interessante nós percebermos que a ideia de buscar a arca foi de Davi. Mas quem foi penalizado não foi Davi, foi Uzá. E depois Davi, consultando os escritos, talvez a Torá, ele viu que quando Deus deu a Moisés o planejamento da arca e de muitas outras coisas que estavam ligadas ao templo, ao culto, Deus falou que só os levitas poderiam conduzir a arca da aliança. E Uzá não era um levita. E aí, irmãos, preste atenção. Depois que Davi consultou as pessoas, a sua liderança, e ele partiu para lá, ele estava alegre. Diz o texto no verso 8 que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Todos os tipos de instrumentos, era uma festa que estava acontecendo ali. Mas o que estava acontecendo nos céus naquele momento? E é nesse momento que nós precisamos pensar sobre o que está na nossa cabeça e o que está se passando na cabeça de Deus, no momento em que nós estamos passando por alguma circunstância. Tudo pesava ou contava a favor de Davi. Ele tinha consultado as pessoas, a ideia tinha sido dele, mas as pessoas concordaram. Ele colocou o Deus, ele falou que seria interessante que fosse da vontade de Deus. Olha, ele pensou assim, ó, se bem vos parece, se isso vem do Senhor. Ele falou com as pessoas que, se eles concordassem, como sendo algo autorizado por Deus. Mas não tinha sido autorizado por Deus. Isso nos faz aprender, irmãos, que muitas coisas que nós pensamos, que nós planejamos e que nós até nos aplicamos a fazer, mesmo que nós às vezes tenhamos orado, mesmo que nós às vezes tenhamos consultado outras pessoas ou até mesmo Deus, às vezes o nosso coração nos leva ao engano. Nos enganamos acerca da resposta de Deus sobre aquilo que nós estamos querendo fazer ou não. E parecia ser uma coisa simples, transportar uma arca. E era um momento de alegria. E Deus foi permitindo que tudo aquilo fosse acontecendo. Eu acho assim intrigante. Por que Deus permitiu que chegasse até o meio do caminho, talvez, que o povo fosse se alegrando, cantando, dançando, tocando instrumentos, fazendo uma festa, e de repente Deus põe um ponto final naquela festa? Não há outra explicação, irmão, senão nós pensarmos que às vezes nós ultrapassamos o limite estabelecido por Deus, mesmo fazendo algo que nós chamamos a presença de Deus, mesmo fazendo algo que aparentemente vai agradar a Deus, mas se nós não estamos fazendo conforme a vontade de Deus, não agrada ao Senhor. Então você já parou para pensar sobre hoje? Você está orando de repente e Deus não está se agradando. Você está cantando e Deus não está se agradando. Você está planejando fazer alguma coisa que pode ser até para a obra de Deus e não é aquilo que Deus quer que você faça. Ou, no pior ainda das circunstâncias, você está querendo fazer alguma coisa que você nem consultou a Deus. Você está querendo fazer alguma coisa que você tem muita vontade de fazer, de acontecer, e você tem até pedido a Deus para fazer por você. Mas aquilo não agrada a Deus. E nós nos deparamos com as consequências disso. Uma pessoa morreu. Foi a forma como Deus pensou em dar um ponto final àquela algazarra que estava acontecendo em nome de Deus. Para as pessoas, para Davi era uma festa. Mas para Deus era uma algazarra. Tanto que Deus quis colocar um ponto final. Então nós precisamos pensar que nem sempre a alegria do homem representa a alegria de Deus. E o que é alegria para mim pode não ser alegria para Deus. Se Deus não estiver presente, irmãos,
Nem mesmo aquilo que nós estamos fazendo para Ele tem valor para Ele. No verso 9, em sequência a esta história, diz que quando eles chegaram até a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão até a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Verso 10, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter este estendido a mão até a arca, e ele morreu ali perante Deus. Deus causa feridas às vezes nos nossos corações. Diz que foi pela ira de Deus que Deus o feriu. E essas feridas às vezes podem ser causadas pela ira do Senhor, mas também pode ser causada por amor, como uma forma de tratamento. Porque às vezes nós não estamos dando atenção àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está querendo fazer. E o fato é que custou caro, principalmente para Uzá, que veio a falecer, mas custou caro para Davi, porque viu um dos seus planos caindo por terra. E quantas vezes nós vemos isso acontecer conosco. Irmãos, não é bom, não é gostoso nós lembrarmos das nossas derrotas. Ninguém gosta de lembrar dos fracassos. Ninguém gosta de lembrar dos erros, dos tropeços. Mas eu quero dizer uma coisa, baseado na palavra de Deus, às vezes é bom lembrar. É importante lembrar. Primeiro, para que nós não cometamos os mesmos erros. Segundo, para que a gente possa valorizar o perdão de Deus, que não agiu conosco como agiu com Uzá. Em terceiro, irmãos, lembrar dos nossos erros nos faz pensar sobre a nossa condição de pecadores e nos faz desejar uma outra condição, que é de pessoa purificada, santificada e perdoada por Deus, como foi a situação de Isaías, o profeta. Se Isaías tivesse desistido quando viu a glória de Deus, tivesse corrido, como diz o outro, deu no capinado, caiu fora. Mas ele permaneceu ali, ele se permitiu ser curado, transformado por Deus. Nós precisamos agir assim. Precisamos ter a consciência de que nem sempre a coisa vai acontecer do jeito que nós queremos, da forma como nós pensamos, e nem sempre vai ser o que nós queremos. Mas se nós estivermos abertos, receptíveis ao que Deus quer fazer e como Ele deseja fazer, irmãos, vai ser a glória. Como foi com Isaías. Ele nunca imaginava ser chamado para ser um profeta. No pensamento dele, ele não tinha condições, mas quando ele viu e permitiu Deus operar nele a transformação, ele viu que valeu a pena. Foram bons os dias de Isaías, porque não há nada melhor do que ter comunhão com Deus. Não há nada melhor do que ouvir Deus e falar as coisas de Deus. São tesouros que não são comprados por preço material, mas são comprados por preço de sentimento, por preço de vida. E só através de um relacionamento com Deus é que se desenvolve a vida profética. Ou seja, ouvir Deus, discernir o que Deus está falando. Isso é vida profética, a vida de um profeta. E nós aprendemos, irmãos, que às vezes essas feridas nos custam caro. Mas se nós deixarmos o mesmo Deus que nos feriu nos cicatrizar, nós vamos ver que vai valer a pena. Amém? Uma outra lição que nós tiramos está nas reações de Davi. No verso 11, diz que Davi desgostou-se naquele momento porque o Senhor irrompera contra Uzá. No verso 12 diz que ele temeu a Deus naquele dia. E disse assim para ele mesmo: como trarei a mim a arca de Deus? Ele queria a arca simbolizava a presença. É interessante isso, irmãos. Ele queria a presença de Deus, mas através de um símbolo. E muitas pessoas estavam com ele cantando, se alegrando.
por causa do símbolo tão somente. Mas o que Deus quis mostrar naquele momento é que o símbolo não quer dizer nada. Eu posso usar esta aliança que é símbolo do meu matrimônio, símbolo do meu casamento, e o meu casamento não está valendo mais nada. Então o que vale esta aliança no meu dedo? O povo queria a arca da aliança, mas a vida deles e a forma como eles estavam fazendo e desenvolvendo a aliança verdadeira por sentimentos não estava agradando a Deus. E aí no chamado do profeta Isaías, que todo chamado que Deus faz com alguém se estabelece através de uma aliança pessoal, ali houve um tratamento a nível de sentimentos, a nível interior. E às vezes a gente pensa de uma forma muito reducionista aquela visão, ou seja, o anjo toca nos lábios de Isaías e Isaías é purificado. Isso foi em visão. Agora imagina você, uma pessoa temperamental, sanguínea, por exemplo, e Deus te chama para uma tarefa específica, e você precisa ser tratado, porque esse temperamento está atrapalhando o seu casamento, esse temperamento seu está atrapalhando o relacionamento com as outras pessoas. Você acha que vai ser com uma tenaz na sua boca, ou com uma ida a um consultório médico ou a um centro cirúrgico que vai tratar o seu temperamento? Me diz alguém que foi curado do temperamento da noite para o dia? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que andou com Jesus, foi um dos braços direitos de Jesus, que tinha um sério problema de temperamento e que não foram nem por 3 anos, nem 3 anos ao lado de Jesus serviram para que ele fosse totalmente curado. Pedro. Pedro era um cara pesado de língua, um pescador, uma pessoa, que não frequentou bancos escolares, alguém que lidava com o povão e tinha uma linguagem típica do povão, alguém que não tinha assim aquele trato que Jesus, por exemplo, tinha. Era alguém temperamental. Caminhou com Jesus cerca de 3 anos e 6 meses, até o dia que os soldados vieram prender Jesus. E aí o que Pedro fez? Tirou uma peixeira e diz o texto que ele cortou a orelha do soldado. Mas irmãos, todo mundo, todos os teólogos, todos os escritores concordam em dizer que Pedro não queria tirar a orelha. Provavelmente o soldado desviou a cabeça. Ele não ia mirar certinho na orelha do soldado. Não, vou tirar só a sua orelha. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. E só depois ele foi deixar aquela peixeira de lado e trocar pela palavra de Deus e se tornou um grande pregador. Entendo, irmãos, não é assim que você vai mudar, ou que nós vamos mudar. Custa caro, é trabalhoso, mas Deus se prontifica a fazer isso por nós. O que a gente precisa fazer é se deixar ser transformado, deixar Deus operar na nossa vida. Isso às vezes nos custa, mas com certeza vai nos custar. Mas quanto mais rápido nós nos deixarmos transformar, menos ou menor vai ser o preço que nós vamos ter que pagar. E Deus faz isso, Deus nos trata. Então Davi, ele reagiu diante daquela situação, se desgostando, mas ele temeu ao Senhor, ele teve medo. Assim como Isaías também teve medo. E uma coisa interessante, ele não continuou no seu erro. O verso 13 diz, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade dele, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. Ele pensou, será que o problema é comigo? Já morreu um. E se eu continuar, quem vai ser o próximo? Deixa ela aqui na casa do irmão e vamos ver o que Deus vai falar com a gente. Vamos correr atrás, vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Nós precisamos querer resolver os nossos problemas.
Não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E é interessante que a arca ficou na casa de Obed-edom. Diz o texto que ficou ali por cerca de 3 meses, verso 14. E diz que Deus abençoou a casa daquele homem, e não só as pessoas, mas tudo que ele tinha. Interessante, Uzá tocou na arca e morreu. Obed-edom recebeu a arca na sua casa e foi abençoado, prosperou, teve bênçãos. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus quer fazer, se nós nos apresentarmos voluntariamente para aquilo que Ele quer fazer, as bênçãos são certas, elas virão. Mas no início da história, nós vemos a vida de um homem que queria fazer, mas não aquilo que Deus estava querendo, e pagou um preço caro. Então nós precisamos pensar sobre a nossa vida, hoje, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, ter zelo pelas coisas de Deus. Depois Davi lê a Bíblia e ele vê, não, eu errei, eu não podia ter mandado qualquer pessoa conduzir a arca, tinha que ser um levita. Então ele vai e faz tudo direito. Os levitas se preparam, se santificam, ou seja, buscam consagração, que é dedicação a Deus. E aí então eles vão fazer a obra de Deus, vão puxar a arca, trazer a arca da aliança para dentro da cidade de Judá. E Deus permite dessa vez, e uma bênção acontece ali. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer trazer alegria para o nosso coração. Mas em primeiro lugar, agora como Isaías, nós precisamos ser transformados, ser purificados. No verso 6 do livro de Isaías, no capítulo 6 também, diz que um dos serafins voou para ele, não é, com a brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, tocou na sua boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Só depois dessas duas ações divinas, representadas aqui pelo que o serafim estava fazendo, é que Isaías começou a experimentar a vida abençoada de um profeta. Mas ele precisava ter o seu pecado perdoado e precisava ter a sua iniquidade retirada. Então que nós possamos nos colocar assim diante de Deus. Arrependimento no coração e certeza do perdão. Deus fez maravilhas na vida de Davi, porque ele foi um homem que errou. Nós vimos que ele errou nesse texto. Mas ele procurou corrigir os seus erros. Primeiro, ele não insistiu no erro quando viu que estava errado. Não era um homem de coração duro, de dura servil. E ao mesmo tempo, ele correu atrás para descobrir como fazer o certo. Então que Deus possa estar tocando em cada coração aqui. Talvez se você esteja perto de tomar uma decisão, ou talvez você esteja passando por uma situação de dificuldade, experimentando alguma coisa que não tem sido agradável. Pense sobre isso. Será que Deus está aí com você? Será que Deus aprovou essa atitude sua? E será que aquilo que você quer fazer tem a concordância de Deus? Mesmo que você não tenha feito ainda, não faça instintivamente. Não atribua ao Espírito Santo aquilo que é do seu próprio coração. Busque antes santificação, consagração, como Davi fez na segunda vez, para que Deus possa aprovar e atuar na sua vida e nas suas decisões. Amém? Acordar bem cedo e ver o dia
a nascer e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer, enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer, Jesus, nova vida, a minha